Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós vamos estudar a resposta que a autora adventista Ellen White nos oferece em relação ao problema do mal. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O chamado problema do mal às vezes pode ser colocado como uma pergunta simples, do tipo: por que Deus permite o pecado e o sofrimento? Nessa pergunta já reflete, a ideia de que Deus tem uma certa responsabilidade em permitir o mal. Segundo, que o mal se divide em dois tipos: o mal moral, que a gente chama de pecado, e o mal natural, que a gente vai chamar aqui de sofrimento. Então a gente pode se perguntar por que Deus permite o sofrimento. E eu vou ler aqui para vocês, aqui no livro Grande Conflito da autora adventista Ellen White, da profetisa adventista, e ela diz o seguinte, no capítulo de número 29, intitulado Por que foi permitido o pecado? Ela responde: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, pode-se compreender o bastante em relação à origem e disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus. Ele não foi de algum modo responsável pela manifestação do pecado. Não houve qualquer retirada arbitrária de sua graça, nenhuma deficiência em seu governo para dar motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, para cuja presença nenhuma razão pode ser oferecida. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma desculpa para ele, deixaria de ser pecado. O pecado é a operação de um princípio em conflito com a lei do amor, o que é fundamento do governo divino. Então, algumas tentativas de tentar lidar com o problema do mal tentam explicar por que Deus é justificado, em ser o autor do pecado, ou de alguma forma o autor do mal. Então, se a gente pensa, por exemplo, em teologias, em algumas linhas do calvinismo, às vezes tem essa ideia de que Deus é soberano e até responsável pelo mal. Só que isso é uma forma de desculpar o mal, Em algumas teodiceias, a ideia de que Deus é como se fosse meio que maquiavélico, os fins justificam os meios. E como se isso desse alguma desculpa para a existência do mal. Essas respostas mais simples, elas não são interessantes, Como diz a Ellen White, seria uma maneira de desculpar o pecado. Para a gente entender a questão do pecado e do mal e do sofrimento de uma maneira mais ampla, a gente precisa de uma teodiceia. O que é uma teodiceia? Uma narrativa que nos ajuda a compreender a razão de existir o mal, mesmo existindo um Deus que é onipotente, um Deus que é bondoso, um Deus que é onisciente. E a teodiceia que a autora adventista Ellen White pretende trazer no seu livro O Grande Conflito é a teodiceia que às vezes é chamada de teodiceia política. Quem dá esse nome é uma pessoa chamada Matheus Fujita, numa live que ele fez com David Ribeiro sobre o Deus Malévolo. Ele chama essa teodiceia, que a gente encontra em Ellen White, de teodiceia política ou teodiceia do gerenciamento de crise. Então aqui a gente vai chamar de teodiceia do gerenciamento de crise. O que é a teodiceia de gerenciamento de crise? Eu vou continuar lendo aqui a própria autora adventista Ellen White, para vocês entenderem como que a gente explica a existência do sofrimento e do mal no mundo a partir de uma narrativa que nos ajuda a compreender melhor por que Deus está justificado em permitir o mal. Então eu vou ler aqui uma parte em que ela diz o seguinte, ainda no capítulo aqui do Grande Conflito, capítulo de número 29, ela diz: em seu trato com o pecado, Deus somente poderia empregar a justiça e a verdade. Satanás, por outro lado, podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, lisonja e engano. O verdadeiro caráter do usurpador deveria ser compreendido por todos. Seria necessário tempo para que ele se manifestasse através de suas obras más. Satanás atribuiu a Deus a discórdia, que o seu próprio procedimento determinara no céu. Ele declarou que todo mal resulta da administração divina. Consequentemente, era necessário que demonstrasse a natureza de suas pretensões, provando o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. Sua própria obra deveria condená-lo. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado.
Mesmo quando foi decidido que ele não poderia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. A submissão das criaturas a Deus deve repousar sobre a convicção de sua justiça. Os habitantes do céu e de outros mundos, estando despreparados para compreender as consequências do pecado, não veriam a justiça e a misericórdia de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido destruído imediatamente, os outros teriam servido a Deus por temor em lugar do amor. Embora eu tenha decidido considerar essa resposta como a resposta de Ellen White ao problema do mal, essa resposta do gerenciamento de crise não é exclusiva da autora adventista Ellen White. Eu tenho aqui um livro das Testemunhas de Jeová que se intitula Você Pode, compreender ou entender a Bíblia. As Testemunhas de Jeová também dão a mesma resposta para o problema do mal. Eu vou ler aqui com vocês vão ver que é a mesma resposta, a teodiceia do gerenciamento de crise, no capítulo de número 11 do livro Você Pode Entender a Bíblia, publicado pela Sociedade Torre de Vigia. Nós temos um tópico aqui, em que se diz: por que Deus ainda não acabou com o sofrimento? E por que Jeová está esperando tanto? Eu vou ler para vocês o que esse livro diz. Mas por que Jeová está deixando o sofrimento durar tanto tempo? Por que leva tempo saber se um governo é bom ou mau? E o tempo está mostrando que o governo de Satanás não é nada bom. Os humanos tentaram todos os tipos de governo, mas nenhum deles deu certo. A ciência e a tecnologia não acabaram com a injustiça, a pobreza, o crime e a guerra. Na verdade, essas coisas só aumentaram. Fica claro que os humanos precisam da ajuda de Deus. Mas por que Deus não acaba, pelo menos, com as grandes tragédias? Deus não faz isso porque, se ele consertasse as coisas erradas, estaria ajudando o governo de Satanás. E os humanos poderiam pensar que conseguem governar bem. Mas isso seria uma mentira. Jeová nunca ajudaria o diabo, nem faria as pessoas acreditarem numa mentira. Então, por mais que no vídeo eu esteja trazendo como a resposta da autora adventista Ellen White para o problema do mal, essa resposta não é exclusiva dela. Como eu mostrei para vocês, essa é a mesma teodiceia adotada pelas Testemunhas de Jeová. Mas vamos pensar um pouco sobre, então, o que significa essa teodiceia, Eu vou explicar aqui para vocês. De acordo com a teodiceia do gerenciamento de crise, o que aconteceu? Existia no céu um anjo bom. Esse anjo bom, na tradição cristã, ele é chamado de Lúcifer. Então, pense o seguinte. No princípio de tudo, Deus criou todas as coisas. Criou os anjos, criou o paraíso, criou o céu, criou várias criaturas. Só que o que acontece? Uma dessas criaturas, que é o anjo Lúcifer, teria questionado o governo de Deus. Então ele teria levantado uma questão. Será que Deus governa da melhor maneira? Será que o governo de Deus é justo? Então ele trouxe essa questão. Agora pense o seguinte. Pense você como sendo um dos anjos. Tenta fazer esse exercício imaginativo. Você está lá no céu, sempre foi governado por Deus e tudo mais, mas um dia chega alguém questionando esse governo. Falando assim, será que o governo de Deus é bom mesmo? Porque se a gente não conhece como é viver infringindo a lei de Deus. A gente não conhece como é viver tendo essa liberdade de fazer o que Deus não ordena. Então, o que os anjos estavam... Esse anjo estava trazendo essa questão. Ele estava pensando assim, olha, nós vivemos aqui debaixo da lei de Deus. Tudo bem, vivendo debaixo da lei de Deus, a gente vive em harmonia, tem as leis, a gente obedece. Mas será que a gente é realmente livre? Porque assim, e se a gente fosse contra as leis que Deus estabeleceu? E se Deus, na verdade, é uma pessoa que está nos controlando? E se Deus, na verdade, é uma pessoa que está nos restringindo? Talvez se a gente pudesse viver de maneira livre, sem estar restrito pelas leis de Deus, talvez a gente pudesse conhecer que, na verdade, o governo de Deus é injusto. Que, na verdade, se a gente praticasse o que Deus diz que é mal, nós teríamos uma vida feliz. Talvez nós pudéssemos ser como Deus. Ao invés de viver sob o governo de um ser soberano, talvez a gente pudesse ter a nossa autonomia, a nossa liberdade em decidir o que é certo e o que é errado. Então pense, Satanás ou Lúcifer nessa época levantou essa questão. Agora você é um dos anjos. E aí surge uma dúvida na sua cabeça. Será que esse Lúcifer está certo? Será que é verdade mesmo? Porque você nunca teve contato com o mal. Você não sabe quais são as consequências do mal.
Você sempre confiou no que Deus diz. Deus diz que se a gente praticar o mal, vai ser ruim. Mas até hoje ninguém praticou o mal. Eu não sei se isso é verdade. Será que é verdade? Será que se a gente ir contra as leis de Deus, será que é mesmo uma coisa ruim? Será que Deus não está nos restringindo e limitando a gente? Então é nesse contexto que surge o grande conflito, né? Então por isso que os adventistas, né? No caso aqui a autora adventista Ellen White, ela vai intitular o seu texto O Grande Conflito. É nesse momento que começa um grande conflito. Porque de um lado a gente tem um acusador, que é Satanás, dizendo que o governo de Deus não é justo, não é bom, e que se a gente praticasse o mal, isso poderia ter boas consequências. E do outro lado nós temos Deus, afirmando que nós devemos seguir sua lei de amor, de justiça e de bondade. E no meio desse caminho nós temos os anjos, nós temos as criaturas de Deus. No caso dos adventistas, você tem os seres de outros mundos, que seriam seres de outros planetas também, que entrariam nesse conflito cósmico, né? Os adventistas, eles acreditam que alguns outros planetas do universo têm criaturas, né, criadas por Deus que talvez não caíram no pecado e que também estão assistindo esse conflito cósmico. Então pense o seguinte, nós estamos no meio de um conflito cósmico. Os anjos foram colocados no meio de um conflito cósmico. Um conflito político que questiona o governo de Deus. Será que o governo de Deus é justo? Como que Deus lida com isso? Aí por isso que isso se chama teodiceia do gerenciamento de crise. A partir do questionamento de Lúcifer, surgiu uma crise no universo. Surgiu um conflito cósmico. E aí que tá, como que Deus lida com esse conflito cósmico? Essa que é a questão que a gente tem que levantar. O que Deus poderia ter feito? Primeiro, Deus poderia simplesmente ter destruído o diabo, não poderia? Mas aí que está. Se Deus tivesse destruído o diabo, será que essa seria a melhor resposta para o problema levantado por Satanás? Se Deus, assim no momento que Satanás começou a questionar as suas leis, ele tivesse destruído o diabo. Olha o que Ellen White diz. Se ele, Deus, Satanás, tivesse sido destruído imediatamente, os outros teriam servido a Deus por temor em lugar do amor. Então pense o seguinte, se surge um anjo questionando se o governo de Deus é justo, e a partir do momento que esse anjo questiona se o governo de Deus é justo, Deus vai lá e destrói, aniquila esse anjo, isso traz duas questões. Primeiro, algumas pessoas vão pensar, eu acho que o diabo, o Lúcifer, estava certo, cara. Só foi alguém questionar Deus e Deus matou a pessoa. Parece um governo autoritário. Se alguém questiona, é morto? Então quer dizer que agora, se alguém questionar a lei de Deus, essa pessoa é morta. E segundo, se alguém continuasse servindo a Deus dentro dessas circunstâncias, seria por medo. Nossa, eu não posso desobedecer a lei de Deus, porque senão ele vai me matar. Então isso, na verdade, contribuiria ainda mais para questionar o governo de Deus. Ora, se alguém se levanta questionando a autoridade da lei de Deus e essa pessoa é imediatamente morta, é porque ou esse questionamento é verdadeiro, realmente Deus é injusto, ou a gente vai ter que servir a Deus por medo e não por amor, porque se a gente não andar fora da linha, ele mata a gente. Agora, pense o seguinte, qual que é a melhor decisão quando um governante é questionado sobre a justiça do seu governo? É permitir que aquele que está questionando, então, revele a própria natureza do que ele está questionando. E é por isso que Deus permitiu o pecado, é por isso que Deus permitiu o mal. Essa é a melhor maneira de gerenciar a crise. Então, se uma questão foi levantada, qual que é a melhor solução para ela? Permissão. Que Deus permita, então. Então, Deus falou assim, eu não vou matar Satanás, eu vou permitir que Satanás faça o que ele está falando, então. Convença algumas pessoas, então, a seguir o caminho do mal. E isso quer dizer que esse grande conflito cósmico passou a ser testemunhado para o universo inteiro, porque passou a ser uma forma de colocar em xeque, de testar quem está certo, Deus ou o diabo. É uma forma de deixar com que as criaturas acompanhem o grande conflito cósmico e observem por si mesmas quem tem uma forma de governo mais justa. Será que o governo mais justo é o governo de Deus ou o governo de Satanás? Será que o mais certo é seguir os mandamentos de Deus? Ou destruir os mandamentos de Deus, negligenciar, transgredir os mandamentos de Deus? Então Deus permitiu o mal, por quê? Porque isso é uma forma de gerenciar a crise do grande conflito. Existe um grande conflito cósmico em curso.
E Deus, é como se fosse um pai, um filho questiona o pai. Será? O filho fala assim: Ah, pai, eu sei que você fala pra eu ter uma alimentação saudável, mas eu vou comer um monte de chocolate sem parar. O que o pai poderia fazer? Chegar no filho e falar assim: Você não vai comer chocolate, ponto final. E o filho ficaria com aquela dúvida: Ah, então será que comer chocolate é uma coisa boa e meu pai tá querendo me impedir, limitar minha liberdade? Ou o pai, é um exemplo meio ruim, né? Mas o pai poderia deixar o filho comer chocolate. Aí ele vai dar dor de barriga e ele mesmo vai aprender, pelas próprias consequências dos próprios atos, que comer chocolate demais faz mal. Então, o que é a ideia do grande conflito? Deus permitiu que o diabo e os seus seguidores continuassem no caminho do mal, para que o universo inteiro testemunhasse as consequências daqueles que adotam esse caminho. Deus poderia ter impedido? Poderia. Deus poderia ter aniquilado Satanás desde o começo? Poderia. Mas será que a justiça de Deus seria vindicada com isso? Será que as pessoas que acompanhassem esse grande conflito cósmico ficariam confiantes no governo de Deus? Parece que não, né? Parece que agora, Deus permitindo o mal seguir o seu próprio caminho, as criaturas que estão testemunhando o desenrolar da história podem testemunhar por si mesmas as consequências do mal. Então, quando a gente olha para o universo, a gente vê que existe muito sofrimento. Quando a gente olha para o universo, a gente vê que o mal é muito grande. Mas isso é uma das formas de mostrar que Deus estava certo o tempo inteiro. Que seguir o caminho do mal não é a melhor resposta para o homem. Quando Lúcifer veio para a Terra e ele tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva tomaram a decisão de seguir o caminho de Satanás. Então, digamos assim, que nós, seres humanos, fomos inseridos nesse grande conflito. Nossos primeiros pais, nossos representantes, tomaram a decisão de seguir o caminho do mal. E é por isso que o mundo é ruim desse jeito. Existem outros mundos que não caíram no pecado, de acordo com Ellen White. E eles estão como que assistindo o espetáculo que acontece na Terra. Eles estão testemunhando as consequências de um mundo que se afasta de Deus. Talvez exista no universo outros planetas com criaturas vivendo em paz e harmonia. E eles estão assistindo o que acontece na Terra. E olha que lição! Quando eles olham para a Terra e vê que tem guerra, fome, miséria, injustiça, várias coisas ruins acontecendo no planeta Terra, eles que estão num planeta que segue a Deus, eles têm o testemunho de, poxa, se a gente se afastar de Deus, olha o que acontece quando a gente vai contra a lei de Deus. Olha o que está acontecendo no planeta Terra. Da mesma maneira, os anjos. Os anjos lá do céu estão assistindo o que acontece aqui na Terra e o que acontece com os seguidores do diabo. Eles estão vendo, olha, Deus não fez nada, Deus só permitiu. Isso que está acontecendo no planeta Terra é só consequência dos próprios atos daqueles que decidiram infringir a lei de Deus. Então, Deus deixou com que o mal seguisse o seu próprio rumo para que as suas criaturas pudessem testemunhar as consequências de seguir o caminho do mal e perceberem que o governo de Deus não é injusto. Então, por exemplo, nós temos aqui no livro da Ellen White, no capítulo de número 29, ela diz: Agora, a culpa de Satanás se apresenta sem desculpa. Então, diferente de alguns que tentam culpar Deus pelo mal, ou que tentam dar alguma desculpa para Deus determinar o mal, na verdade, o culpado pelo mal é Satanás. Ele revelou seu verdadeiro caráter. Suas mentirosas acusações contra o divino caráter apareceram sob sua luz verdadeira. Satanás acusara a Deus de procurar a exaltação de si mesmo ao requerer obediência de suas criaturas. E declarara que, ao passo que o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Viu-se agora que o governador do universo, fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar. Então, pense o seguinte, né? Satanás acusou o governo de Deus de ser injusto. Satanás acusou Deus de ser autoritário. Satanás acusou Deus de exigir obediência dos outros, enquanto o próprio Deus não estava submetido a nenhuma lei. Só que agora, depois que Satanás seguiu seu próprio caminho, depois que Deus permitiu que a questão fosse levantada, o verdadeiro caráter do diabo está sendo revelado.
Satanás colocou em xeque o governo de Deus. Mas ao fazer isso, e ao Deus permitir que Satanás seguisse o seu próprio caminho, nós temos diante de nós que o verdadeiro arrogante é o diabo, que se levantar contra a lei de Deus é escolher o pior caminho. O sofrimento que existe no mundo não é consequência de Deus. O sofrimento que existe no mundo é consequência daqueles que decidiram infringir a lei de Deus. Deus simplesmente entregou o mundo ao diabo. Na verdade, quem entregou o mundo ao diabo foram os nossos primeiros pais, né? Que aceitaram o questionamento de Satanás. Então Deus não é o responsável pelo mal. Só que assim, tem o livro Grande Conflito termina de uma maneira muito linda, né? Porque é claro que Deus vai permitir o mal até certo ponto, até que seja revelado o verdadeiro caráter do mal. Mas um dia o mal será aniquilado. Diferente de certas correntes teológicas que parecem dar a entender que sempre vai existir um inferno com pessoas ímpias sendo torturadas, atormentadas, na verdade vai chegar um dia em que toda a criação será boa, em que os maus serão aniquilados. E eu acho muito lindo, né, como é que termina o livro Grande Conflito. Como que terminará o grande conflito entre o bem e o mal? A autora adventista Ellen White, né, responde, eu acho muito bonito, né? É o último parágrafo do livro Grande Conflito, é lindo esse parágrafo, e eu quero ler para vocês, para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Diz assim a autora adventista Ellen White: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O grande conflito um dia terminará, de acordo com a autora adventista Ellen White. O mal existe enquanto? Porque uma questão foi levantada contra o governo de Deus. E Deus está gerenciando essa crise que se estabeleceu, esse grande conflito cósmico que se estabeleceu. Nós estamos no meio de um conflito cósmico. Então, por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Porque isso é necessário para que Deus reivindique a justiça do seu governo e revela a natureza verdadeira daqueles que se afastam de sua lei. Essa é a resposta, né, da autora adventista Ellen White para o problema do mal. Repito para vocês que essa também é a mesma resposta que vocês encontram na literatura das Testemunhas de Jeová. Eu queria que vocês, né, como eu digo sempre aqui no canal, eu apresento os argumentos, não quer dizer que eu concordo ou discordo. Eu só quero que vocês comentem aí, o que você acha dessa resposta? Você acha ela uma resposta boa? E eu gostaria que você compartilhasse o vídeo com quem possa se interessar. Na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e até mais.